Inspirando. Perceba o ar entrando de forma sutil, apenas observando o seu corpo, o movimento do abdômen, das costelas. Expira, sentindo também o ar saindo pelas suas narinas. Vamos fazer uma última respiração consciente, apenas para trazermos a nossa atenção para o momento presente. Leve o seu abdômen para fora. Perceba se há algum desconforto ao realizar esse movimento de respiração. Perceba se ele se torna ao longo desse processo mais tranquilo, mais fluido e natural. Excelente. Agora abra lentamente os seus olhos. Retorne novamente para o aqui e agora. E mesmo nesse curto espaço de tempo, nessa respiração curtinha, mais consciente, perceba que a sua mente já voltou para o momento presente, que você pode agora ancorar a sua atenção no conteúdo que vamos trazer na noite de hoje. Então, quando a gente fala, que o nosso cérebro, de alguma forma, ele cria a nossa realidade, nós que somos aí seres humanos, a única espécie que tem consciência do que pensa, que tem consciência das emoções, que tem consciência da resposta do seu corpo em relação àquele estímulo. Quando a gente pensa sobre isso, sobre essa realidade, a gente tem que perceber que o nosso cérebro constrói, então, tudo isso que a gente percebe em torno de nós através dos nossos 5 sentidos: tato, olfato, paladar, visão e audição. E essa construção da realidade, ela se inicia lá dentro da barriga da nossa mãe, a partir da formação da neurula, do tubo neural, quando estão sendo formados os primeiros neurônios que vão constituir depois o nosso sistema nervoso central e periférico. Ao longo desse processo de maturação, a gente capta, então, esses estímulos que chegam, à nossa volta, mas também a gente tem uma associação entre informações que a gente já carrega nos nossos genes. Então, é a informação ambiental, mais a informação que eu carrego nos meus genes, que vão trazer para mim, então, aquele fenótipo, aquela construção daquela realidade. E esse processo de maturação, ele vai sendo, então, caracterizado por eventos tanto de progressão, de aumento de número de células, aumento de número de conexões, quanto também de diminuição de número de células, de conexões, enfim. A gente tem aí processos de regressão e progressão constantes na maturação do nosso cérebro. Aqui do lado direito, se você conseguir perceber essa imagem, eu não sei se vocês conseguem ver o meu cursor, mas você tem uma imagem aqui do lado direito de 3 cérebros. O primeiro é de uma criança de 12 anos, o segundo é de um adolescente de 16 e o terceiro é de um adulto de 20 anos. As áreas representadas aqui pela cor verde são as áreas menos desenvolvidas que ainda estão sofrendo o processo de maturação. Então, quanto mais a gente tem essa cor aqui arroxeada, avermelhada, a gente consegue perceber que essas regiões estão mais maduras ao longo do processo de envelhecimento. A gente pode perceber, então, que o nosso cérebro está em constante processo de reorganização e de maturação. E uma das áreas que a gente realmente observa isso de uma maneira mais intrínseca é o córtex pré-frontal, que está localizado aqui, bem na parte da frente do nosso cérebro. Ele é responsável, então, pela expressão da nossa personalidade. Ele também é responsável por funções biológicas associadas à resposta ao medo. Ele controla também os processos associados à ansiedade. E a gente vai trazer um pouquinho mais sobre isso hoje, sobre como essa questão emocional ela pode impactar na formação dessas respostas, desses engramas neurais. E aí a gente tem que também se lembrar
que o nosso cérebro, ele não está isolado dentro da caixa craniana. Ele não está sozinho aqui, né? O nosso sistema nervoso central, ele é caracterizado pelo cérebro, pela espinha, mas ele também é direcionado para a periferia do nosso corpo, através de mais de 100 trilhões de conexões. Então, aqui dentro do cérebro, nós temos aí em torno de 100 bilhões de neurônios, mas esses neurônios se conectam com todo o nosso corpo, através de 100 trilhões de conexões. Então, toda e qualquer informação que a gente produz aqui dentro, todo e qualquer estímulo que chega até nós aqui dentro, né, através dos nossos 5 sentidos, tudo isso vai gerar um impacto sobre a nossa vida, sobre o nosso bem-estar. Porque a gente está o tempo todo sendo estimulado, né, com diversos acontecimentos que acontecem com a gente diariamente. E isso vai criando, todos esses estímulos vão criando pensamentos. Esses pensamentos vão criando, então, emoções, registros que vão trazer, né, impactos aí por toda a nossa vida. E é importante lembrar que, eu não sei se vocês sabem desse dado, mas nós temos aí em torno de 70 mil pensamentos por dia, né? Tem dias que eu acho que eu tenho mais do que isso, porque a minha mente, ela tá tão ativa, né? E muitas vezes eu vou, às vezes, dormir, me deitar para tentar descansar ali, e ela não para, né? E quando eu falo de 70 mil pensamentos por dia, é quando a gente está no estado ativo, consciente. Eu não estou nem pensando nas 8 horas de sono que alguns de nós temos, né? Tem pessoas que têm menos horas de sono. Mas imagina o impacto de pensamentos negativos. Se a maioria dos seus pensamentos forem pensamentos negativos, imagine o impacto disso sobre o seu cérebro, sobre o seu corpo, sobre as suas emoções. Então, pessoal, é importante se lembrar que as experiências que chegam até nós, elas são relacionadas a uma realidade, aquele momento presente. Mas a gente cria uma narrativa mental daquela situação. A gente cria uma narrativa daquela experiência, que engloba tanto momentos que vivemos no passado, que são memórias já arquivadas, mas a gente também projeta aquela situação para o futuro de alguma forma. Importante perceber isso. Sair do automático, né? E aí, quando eu falo que o nosso cérebro se organiza de acordo com esses estímulos, é porque a gente vai formando engramas neurais, que são como se fossem caixinhas conectadas. Elas são conectadas, então, a partir de informações comuns. Por exemplo, né? Às vezes eu estou andando pela rua e eu sinto um cheiro de um perfume que me lembra uma pessoa e essa pessoa me lembra uma determinada situação. Então, aquela memória, daquela sensação de olfato, daquele perfume, trouxe para mim, né, um gatilho que abriu uma janela associada a uma pessoa, às vezes que eu gosto ou não, né, a uma situação que foi agradável ou não. O nosso cérebro, ele aprende principalmente por associação emocional. Então, a gente, por exemplo, lá quando a gente estava aprendendo a ler, né, a escrever, a mesmo fazer continhas aí da matemática, a gente aprendeu muitas vezes por repetição, mas a gente também, né, de acordo com a nossa situação vivida naquela época, aspectos emocionais, a sua mãe te ensinando a fazer, né, aquela tarefa de casa, tudo isso vai te ajudando no processo de construção do conhecimento. Mas não só um conhecimento que eu consiga aplicar na minha profissão. Não estou falando esse conhecimento que a gente precisa fazer a conta matemática, que a gente precisa ler e escrever, mas é um conhecimento que é intrínseco do seu ser, né? Que a gente aí consegue, de alguma forma... Desculpa, só colocar o pessoal aqui no mudo. Ótimo. Desculpa. Então, esses engramas vão sendo formados, essas conexões vão sendo formadas, e quanto mais complexa é aquela memória, mais caixinhas ela vai demandando. E aquilo vai sendo, então, arquivado no nosso cérebro, causando um impacto, né, na nossa emoção também, nas nossas sensações, na nossa percepção. É como se fosse uma bola de neve,
né? Quanto mais a gente estimula o nosso cérebro com alguma determinada situação, determinada coisa. Então, se eu estimulo meu cérebro com imagens que me trazem mal-estar, com pensamentos que me trazem mal-estar, com sensações desagradáveis, com memórias de situações que me fizeram mal no passado, eu vou criando uma bola de neve, né? Eu vou ativando diversas caixas nesses meus engramas neurais. E aquilo vai sendo arquivado. Vai sendo arquivado e ancorado. E a gente tem um fenômeno aí que é automático, de registro de memórias. Tudo que acontece com a gente de alguma forma recebe aquele estímulo. Pode ser uma memória episódica que vai ser descartada, né, rapidamente, de curto prazo, mas pode também ser uma memória aí que vai ser duradoura, né, que vai ficar com a gente para o resto da nossa história, da nossa vida. Tranquilo por aqui até agora? Alguma dúvida? Se quiserem perguntar alguma coisa, podem colocar aí no chat também ou levantar a mão. Eu vou estar passando a palavra para vocês, tá? Então, o que eu queria trazer para vocês aqui é o seguinte, que a forma como a gente recebe os estímulos, ela não é controlada. Eu não controlo aqueles estímulos que estão chegando para mim, certo? Muitas vezes eu não consigo controlar isso. Eu consigo, às vezes, controlar se eu vou assistir uma notícia ou não vou assistir, se eu vou ler um livro ou não vou, se eu vou acessar a rede social ou não vou. Eu consigo controlar algumas ações que são minhas, mas diversos estímulos chegam até nós de forma que eu não tenho controle sobre isso. Mas o que eu posso fazer com isso que chega até mim, né, nesse momento, ou o tempo todo? É exatamente esse próximo passo que a gente tem que pensar. O que devemos fazer, então, com tudo aquilo que chega até nós? Né? Porque nós temos aí memórias que são agradáveis, todos nós temos memórias de alegria, de partilha, de amor, né? Nós temos memórias que são neutras, não trazem nada positivo, assim, exacerbado e também nada negativo, mas também nós temos memórias que são traumáticas e todos nós aqui temos, né? Sensações aí que a gente carrega ao longo de toda a nossa vida. E o que fazer com elas? Será que a gente deve repulsar essas memórias que são desconfortáveis? Será que a gente deve observá-las, acolhê-las e tentar ressignificar de alguma forma? Né? É um questionamento que a gente tem que pensar. Mas uma coisa que você pode ter o controle, tomar o controle da sua mente, é realmente se você quer cultivar aquele pensamento, aquela emoção. Sabe pensamentos que ficam ruminando? Como se fossem mosquinhas aqui, em torno da nossa cabeça? Né? Nós temos vários aí, que ficam aí o dia inteiro, às vezes, falando pra gente, né? Coisas que a gente tem que fazer, coisas que somos, crenças que a gente carrega na nossa vida, né? Ah, você não vai fazer isso porque você não consegue, você nunca conseguiu, então você não vai conseguir no futuro. Lembra que a narrativa que a gente constrói na nossa cabeça, muitas vezes ela pega crenças limitantes do passado, carrega para o presente, mas ela também nos impede muitas vezes de realizar aquilo no futuro. Porque é como se a gente não tivesse uma real noção de que as causas e consequências dos momentos são diferentes. Então, às vezes, o que aconteceu naquele momento que foi ruim não vai se repetir depois. E por isso é importante a gente ressignificar de alguma forma. E aí a gente, quando faz esse processo de reconhecer o que está acontecendo, primeiro eu reconheço, eu me dou por conta daquele pensamento que está ali o tempo todo. E aí eu percebo que junto com aquele pensamento, eu também sinto um desconforto no abdômen. Eu sinto, às vezes, sabe, um mal-estar na garganta. Meu coração, às vezes, reage de uma forma diferente, né? Ou bate mais rápido, a respiração fica mais curta. Então, quando eu percebo que um pensamento está influenciando também nas minhas sensações físicas, quando eu tomo essa consciência, já é o primeiro passo. O nosso automático, o nosso piloto automático, ele, na verdade, muitas vezes, ele quer repelir tudo isso, até mesmo o reconhecimento daquela ação. Só que é importante você reconhecer e acolher. Acolher no sentido de compreender por que você está pensando daquela forma, por que você está sentindo daquela forma. E aí, quando a gente reconhece e acolhe, a gente consegue transformar e ressignificar. Percebendo que tudo é temporário, tudo passa. Vou fazer uma pergunta para vocês.
Hoje, antes aqui do nosso encontro, eu tive diversas emoções no dia de hoje. Eu estava ansiosa, eu estava feliz, eu fiquei super alegre no momento assim, de pensar quantas pessoas estariam aqui com a gente hoje. Eu fiquei ao mesmo tempo apreensiva de conseguir de alguma forma passar um conteúdo para vocês. Então percebam o tanto de emoções que eu tive durante um único dia e o dia nem acabou, né? Então eu tive várias emoções diferentes. Você consegue perceber que eu não sou essas emoções e que tudo isso é temporário? Muitas vezes a gente está triste, a gente está melancólico. Essa emoção, ela é temporária, né? Porque ela passa e a gente não é essa emoção e esse pensamento dessa forma. Ótima pergunta, Carol. A Carol mandou uma pergunta aqui pra gente. Quero compartilhar com vocês, pessoal. Ana, se esse reconhecimento é benéfico para nós, por que nosso cérebro tenta evitar a aceitação e negar as sensações negativas da maioria das vezes? Carol, excelente pergunta. Vamos lá, né? Lembrando que o processo de conhecimento, como eu falei para vocês, ele se dá por repetição, mas também por impacto emocional. Muitas vezes, situações desagradáveis têm alto impacto emocional no nosso cérebro e no nosso corpo. Nós temos regiões do nosso cérebro, no nosso córtex pré-frontal, região límbica, né, o hipocampo, associada a estresse, reação de luta e fuga, de medo. Então, quando você se sente ameaçado de alguma forma, né, em alguma situação, de acordo com as vivências que você teve anteriormente, o seu cérebro automaticamente vai disparar um sinal, um neurotransmissor nessa região, e essa região vai sinalizar para o seu corpo reprimir aquele estímulo. Então, na verdade, a sua negação, né, de aceitação daquele momento é porque o seu cérebro automaticamente diz que aquilo é desconfortável, de alguma forma ameaça a sua sobrevivência, e ele quer reprimir aquilo, anestesiar aquilo, de alguma forma. E aí você pode, às vezes, se estimular com outras coisas, né? O que aconteceu agora na quarentena com a gente? Por que muita gente que nunca teve ansiedade, nunca teve depressão, melancolia, nesse momento se sentiu assim? Porque antes da quarentena, a gente tinha diversos estímulos ao nosso redor. A gente podia ir na rua, caminhar, ir no shopping, visitar as pessoas que a gente gosta. A gente tinha várias atividades, né, externas. Mas a gente tinha pouco tempo para permitir, sentir e experienciar o que estava aqui dentro. Concordam comigo? Pelo menos eu acho que foi o que eu vivenciei, assim, e ainda estou vivenciando nesse processo, né? Então, quando eu me vi agora, sem tantos estímulos externos, me vir com um pouco mais de tempo, eu não sabia o que fazer. E aí, essa desconexão com a minha essência, essa desconexão, às vezes, com realmente aquilo que me traz prazer, aquilo que me traz um engrandecimento espiritual, emocional. E eu reconheci que eu não me conhecia mais. E aí isso traz, de alguma forma, também o que a gente fala, que é um feedback positivo. Um feedback que eu falo é uma coisa vai levando a outra, que vai levando a outra. Então, quando eu me vi com mais tempo, com menos estímulos externos e consegui olhar mais para dentro, eu percebi que ali dentro tinha muita coisa a ser trabalhada no sentido de redescobrir, de se compreender novamente, né? E aí isso leva mais o quê? Isso acelera o meu processo, intensifica o meu processo de ansiedade e estresse, que já estava ativado ali num primeiro momento na região do hipocampo. Então, é como se fosse um ciclo que não para mais. Não para se eu não olhar para aquilo e acolher. Por isso que é mais recomendado você acolher, aceitar e tentar trabalhar do que você repelir. Você pode repelir, mas quando aquilo vier mais uma vez, vai vir com muito mais intensidade do que chegou nesse primeiro momento. Acho que a gente teve mais uma perguntinha. Só um minutinho, pessoal. A Ju, e não deixa de ser uma evolução adaptativa a gente evitar essas sensações negativas, porque nosso funcionamento cerebral, psicológico, emocional não daria conta de forma saudável de lidar com toda essa carga constantemente, certo? Ju, na verdade, a gente lida com pouquíssimo. Vou pontuar para vocês de forma diferente. Nós temos uma capacidade, um potencial aí de conexões neurais
gigantesco, a gente não usa toda essa capacidade, né? A gente não conecta todos esses engramas neurais. O que chega muitas vezes para a gente como informação, a gente nem processa. A gente só sente no nível externo de sensações e aquilo ali fica ali na memória episódica, temporária. A gente não processa para ver o que vai para o lixo e o que vai para a memória duradoura. Esse é o ponto de gatilho. Então, se eu estou ali armazenando no meu HD 500 milhões de informações e eu não seleciono o que vai ser arquivado e o que vai ser dispensado, eu vou estar o tempo todo sobrecarregada. Mas se eu faço esse movimento de perceber, acolher, aceitar e processar aquilo, eu vou criando espaço. E aí que a meditação entra. A meditação te traz a consciência, te traz a oportunidade de processar aquelas informações e, ao mesmo tempo, você vai conseguir, então, abrir espaço para o novo chegar, para essas novas experiências chegarem. E para você também compreender o que, de fato, faz parte de você. Não aquilo que te mandam a todo momento. Não aquelas caixinhas que tentam te colocar o tempo todo. Não sei se eu consegui responder. Mais uma perguntinha, Ana. Por que tendenciamos a focar mais nas sensações negativas e positivas? Acho que eu expliquei lá em cima, né, Aninha? A questão do impacto emocional. O impacto emocional de sensações negativas, ele é muito maior, porque ele ativa regiões do cérebro associadas à sobrevivência, tá? São regiões evolutivamente desenvolvidas para esse aspecto. O Lúcio perguntou aí, cada um reage de uma forma, faça sua experiência, que é única. Exatamente. Todo mundo aqui tem um registro único. Eu, Ana Paula, tenho um registro único da minha história. Rosana tem um registro único da história dela. Maria Rita tem um registro único da história dela. Cada um de nós aqui, a Sara, cada um de nós aqui tem um registro único. E a nossa resposta diante aquele estímulo, ela é única. Então, muitas vezes, de acordo com as experiências que eu tenho, eu vou reagir de uma forma que às vezes o outro não compreende o porquê. Vou colocar uma situação aqui. Vou até expor um pouquinho o meu pai, que está aqui com a gente na nossa live. Meu pai foi sargento do Exército, né? Então, quando eu era mais novinha, meu pai era muito disciplinado, assim, ensinou pra gente ter muita disciplina, mas muitas vezes ele não teve tanto tato emocional com a gente. Então, muitas vezes depois, ao longo da minha vida, quando eu passei por situações, né, nas quais eu estava sob estresse e alguém falou, às vezes, com um tom um pouco mais seco, às vezes, né, um tom mais alto comigo, eu desencadeava aquela memória passada. E aí eu me sentia da mesma forma, sabe? Eu acessava aquelas sensações, meu coração acelerava, eu ficava com a boca seca, aquela ansiedade que eu tinha de acordo com os meus registros anteriores. Então, assim, a gente carrega essas experiências com a gente. Então, pode ser, às vezes, que comigo hoje uma pessoa, né, fale um pouco mais alto e eu consiga lidar com aquilo. Porque eu percebo que é uma outra pessoa, é uma outra situação, eu não preciso carregar aquela narrativa do meu passado. E eu acho que é isso, é perceber que cada um tem a sua história. E é por isso que é importante a gente ser generoso também com o outro, né? Porque a gente, às vezes, acha que entende o outro, que conhece o outro, que compreende o outro, mas a gente não sabe 1/3 da história e das dificuldades que o outro está passando. Vamos só ver aqui. O Jansen. Nossas emoções e nos conectar, plantando pensamento em direção às nossas emoções positivas, momentos bons e saudáveis são a maioria dos nossos conhecimentos. Exato, o Jansen pontuou algo muito, muito bacana que eu ia trazer para vocês aqui agora, nesse momento, antes da nossa segunda prática de meditação. Então, a gente veio falando aqui, né, sobre a experiência, sobre a forma como a gente cria uma narrativa na nossa mente, daquele momento presente, e a gente também leva aquela informação para o futuro. A gente vai construindo essa crença ao longo de toda a nossa vida. E aí, o que o Johnson pontuou, e eu queria que você tentasse se conectar agora com isso, e percebesse quantos momentos bons e saudáveis você tem ao longo dos seus dias e da sua própria vida, né? Quantas coisas boas te rodeiam, né? A sua casa, a sua família, pessoas queridas que você tem um contato, oportunidades únicas que você já teve, que você tem e que você ainda vai ter aí de crescimento profissional, pessoal, conexões, né? Que a gente vai criando com outras pessoas que se afinizam também com aquilo que a gente acredita. Então, por que a gente não
não direciona a nossa vivência para esses lados positivos. É aí que a meditação entra também. Quando a gente consegue ver que essa interpretação da realidade, ela é moldável. O nosso cérebro é flexível, só que ele precisa de um ensinamento. É como se fosse uma musculação cerebral. No começo vai ser mais difícil, muitas vezes você não vai compreender como aquele processo está acontecendo, mas ao longo do tempo, você vai percebendo que tudo vai fluindo de forma mais tranquila. E que aí você vai sair do automático, vai chegar então para a forma consciente da sua vida e ao invés de reagir, você vai responder adequadamente àqueles estímulos. E a gente vai falar mais sobre isso hoje ainda, tá? Então, só para a gente finalizar essa parte aqui antes da nossa segunda meditação, meditação de 3 passos. Eu queria saber se mais alguém tem alguma dúvida para a gente poder continuar. Se você tiver alguma dúvida, se alguém quiser pontuar alguma coisa, falar alguma coisa nesse momento, compartilhar. Deixa eu ver se alguém levantou a mão. Fiquem à vontade. Eu acho que estão todos tímidos nesse momento. Mas vamos lá, então. Vamos fechar antes da gente partir para a nossa segunda prática. Eu queria convidar vocês hoje, então, a fazer esse movimento. A fazer esse movimento de reconhecer, aceitar, perceber que vocês têm na mão de vocês aí, no cérebro de vocês, o controle realmente, o controle não no sentido que te aprisiona, mas é um controle que te traz a liberdade de escolha. É diferente. Eu não sei se você consegue perceber isso. Mas é um controle de perceber o que está chegando, o que está saindo e como o seu corpo está reagindo. E aí, dentro de uma determinada situação, dentro de uma determinada narrativa, como eu falei para vocês, né, o exemplo que eu dei aqui da minha experiência, de diversas situações estressoras que eu passei ao longo da minha vida, que me remeteram a situações do passado, né, porque eu carreguei aquela narrativa. Eu queria que você agora, antes da nossa próxima prática, que você pensasse em uma narrativa da sua vida, às vezes que você esteja carregando aí, desde o seu passado, para o seu presente do dia de hoje, mas também trazendo isso para o seu futuro. Só pense. Pense se existe alguma narrativa. Pense se existe alguma crença que te limita. Né? Eu não sou capaz de ir. Eu não sou boa para. Eu não sou bom para. Tente perceber se existe algum desses gatilhos aí na sua mente. E aí, olhando para essa imagem que eu trouxe para vocês, para esse gráfico, eu queria que vocês percebessem que o momento presente, aqui representado, ele é apenas esse círculo branco aqui na parte central. Consegue ver? Se a gente acha, né, que o nosso presente condiz com aquilo que já foi, o que já é, e aí você observa esse círculo vermelho horizontal, olha quantas informações a mais eu estou trazendo para a experiência que eu estou vivenciando naquele momento. E o que eu convido você a fazer nesse momento é voltar com a sua atenção, então, toda vez que você se perceber diante de uma crença limitante, diante de uma sensação que não condiz com a realidade daquele momento, porque ela é diferente da que aconteceu no passado, na hora que você perceber isso, mude o seu olhar no sentido de ver que a realidade é a daquele momento, é a causa-consequência daquele momento. E aí eu queria compartilhar um outro exemplo, um último exemplo antes da nossa prática. Eu já tive, né, depressão, já falei para vocês aqui no início, e também já tive episódios de pânico, crises de ansiedade generalizada, né? E nesses momentos que eu estava tendo esses episódios, quando eu comecei a tê-los, eu não reparava quais eram os gatilhos que me levavam àquelas sensações fisiológicas em si. A prática de meditação, ela me trouxe essa consciência de perceber que o meu corpo estava se alterando, batimento cardíaco, respiração, às vezes
né? Mãos trêmulas. Às vezes você começa a suar mesmo um pouco. Então, o seu corpo te dá sinais muito antes daquele episódio chegar. Quando o episódio aparece, aqueles sinais, eles estão hiperestimulados, né? Mas o seu corpo já te mostrou isso antes, só que você não estava atento. Você não tinha percebido aquilo. E aí, na última vez que eu comecei a ter o episódio de pânico, eu queria compartilhar aqui com vocês, foi no meu segundo dia de quarentena. Nós já estamos há 3 meses, né? Foi no meu segundo dia de quarentena, eu estava trabalhando aqui de casa e eu comecei a sentir os sintomas. Sabe quando você não explica de onde eles vêm, você começa a sentir que tem algo diferente, como se o espaço onde você está localizado naquele momento estivesse reduzindo de tamanho, você vai se sentindo como que sem ar, como se afogasse sem ter água. É algo muito... A sua mente cria aquela realidade. E aí, quando eu percebi aquilo, se iniciando, não ainda no episódio, eu parei o que eu estava fazendo, peguei meu tapetinho de yoga, sentei no chão e respirei. Respirei. Eu devo ter ficado ali uns 20 minutos, 30 minutos. Até que eu realmente me conectei com o meu corpo, porque num primeiro momento é difícil se conectar com o corpo. E eu percebi que naquele momento presente não tinha nada, nenhuma situação que estava me estressando, estava ameaçando a minha vida. Nada que influenciasse aquela minha reação automática. E aí eu até compartilhei isso no Instagram. Depois daquela respiração, eu tive momentos de autocuidado. Eu tomei um banho, né? Passei um creme no corpo, comi uma comida que eu gosto. Porque eu percebi naquele momento que eu não estava cuidando de mim. Eu não estava tendo autocuidado comigo mesma. E aí foram simples. Vocês conseguem perceber que são simples ações? Respirar, tomar um banho, comer uma comida gostosa, passar um creme no corpo. São simples ações que podem trazer, então, a sua percepção para o momento presente, porque são os seus sentidos que percebem a sua realidade. Então, quando isso acontecer, se uma ansiedade bater, se algo, alguma emoção que você não... Sabe, quando você vê que as coisas não estão bem, volte a sua percepção para as suas sensações. Para o aqui e agora. Volte para o momento presente. Exatamente. Vamos então para a nossa segunda prática? Eu vou convidar vocês então para a nossa segunda prática de meditação. Para quem ainda está aqui com a gente. Obrigado para quem já pontuou aí diversas coisas. Estou muito feliz de tê-los aqui comigo. Eu vou compartilhar então com vocês agora, pessoal, uma musiquinha de fundo para a gente estar fazendo a nossa prática, tá? Mas eu queria que vocês, então, me dessem o feedback da altura dessa música, que ela não pode estar alta a ponto de incomodar e que vocês também possam me escutar. Se vocês puderem me dar um joinha para eu saber se a música tá bacana. Todo mundo? Ótimo. Muito bom. Tô vendo aqui as carinhas. Muito bom, pessoal. Então vamos para a nossa segunda prática. A nossa prática de agora, ela vai constituir de 3 passos. Nós vamos utilizar, então, os nossos sentidos corporais. A gente vai focar depois a nossa atenção e, por fim, a gente vai aprofundar um pouco mais a nossa percepção para esse mundo interno que existe aí dentro da gente. Então, se você quiser, às vezes, até reduzir um pouco a luz do seu ambiente, se você quiser se ajeitar, né, na sua postura, quiser deixar o celular ou o computador aí de lado, apenas para você me escutar, não ter nenhum estímulo visual nesse momento, vá se ajeitando. Ficando numa postura confortável. Vou dar esses segundinhos para vocês se ajeitarem. Quem quiser colocar uma almofadinha,
embaixo das pernas, do quadril, ou mesmo atrás das costas. Vai se ajeitando ainda mais na postura. Muito bom. Nesse primeiro momento, ainda de olhos abertos, eu queria que você olhasse para o ambiente no qual você está agora. Olhasse para as pessoas que podem estar aí nesse momento, os móveis, a história desse ambiente. Às vezes você tenha estado nesse ambiente há pouco tempo, mas perceba a história que te trouxe até aí, até esse momento presente. E quando a gente se conecta com esse estímulo visual e recorda de inúmeros momentos da nossa vida, às vezes passados aí nesse ambiente, a gente também pode se recordar com emoções profundas de gratidão, de conexão conosco mesmo. Deixa esses pensamentos e emoções virem nesse primeiro momento. Muito bom. E bem aos poucos, eu convido você, se for da sua vontade, a ir fechando os seus olhos, ou mesmo levando o seu olhar para a ponta do seu nariz. Permitindo então a sua respiração tornar-se cada vez mais fluida. Apenas sentindo o ar entrar e sair pelas suas narinas. Se conectando então com o seu corpo e com o ambiente no qual você está agora de outras formas. Eu convido você então a observar os sons em torno de você. Desde os sons mais distantes, buscando observar as diferentes fontes e intensidades, o movimento desse som. E aos poucos vá trazendo a percepção para os sons aí no local em que você se encontra nesse momento. Até chegar a escutar a sua própria respiração. Inspirando, leve mais uma vez a sua atenção aos sons mais distantes de você. Pode ser um carro passando na rua lá fora. Pode ser conversas. Vá buscando esses sons. Lentamente, vá trazendo então a sua percepção para os sons aí do ambiente no qual você se encontra. Perceba as fontes, o movimento do som. As diferentes intensidades. E junto com a sua respiração, vá trazendo a sua atenção para os sons do seu próprio corpo, da sua própria respiração.
Mais uma vez, leve a sua atenção aos sons mais distantes. Percebendo o movimento dos sons, as diferentes fontes. Vá trazendo a sua atenção para os sons aí no ambiente no qual você se encontra. Até chegar nos sons da sua própria respiração. Fique aí então, atento à sua respiração, observando o ar entrando e saindo pelas suas narinas. Observe o movimento que o seu abdômen faz quando o ar entra, o movimento das suas costelas. E na expiração, solte todo o seu corpo, relaxando os ombros, braços, soltando bem as pernas e os pés. Inspirando mais uma vez, sinta o ar entrando pelas suas narinas. Sinta as suas costelas se afastando, o abdômen indo lá para frente, como se enchesse um balão. Na expiração, você solta o ar e relaxa todo o seu corpo mais uma vez. E eu convido você agora no nosso terceiro e último passo dessa meditação. Além de observar a sua respiração, veja se existe algum desconforto aí no seu corpo físico, algum lugar às vezes que possa estar doendo, algum desconforto muscular, ou mesmo algum desconforto mental e emocional. Esteja aberta para as experiências que possam vir. Aproveite esse momento de autocuidado, esses instantes, para se conectar com você mesmo, com você mesma. Caso encontre alguma região que esteja dolorida, com algum desconforto, foque a sua atenção nessa região. Não se afaste dessa sensação. Pode às vezes nem ser uma sensação desconfortável, mas foque a sua atenção. Faça esse movimento. Eu vou deixar vocês por alguns segundos e quando for para retornarmos, eu te avisarei. Muito bom. Inspirando e expirando. Perceba os pensamentos que chegaram até você quando você se dispôs a olhar para esse desconforto.
para o seu corpo. Pensamentos às vezes automáticos e que você não se dava conta anteriormente. Expirando, vá sentindo todo o seu corpo de uma só vez, desde os seus pés até o topo da sua cabeça. Perceba também como a sua mente está agora após a nossa prática e como ela estava no início. E de forma lenta e gradual, eu convido você a realizar movimentos com os dedos da sua mão, os dedos dos seus pés. Aos poucos vá ativando também os braços, as pernas, abrindo os olhos lentamente, voltando para o momento presente. Passa a língua nos lábios, sinta o gosto da sua boca, o tato das suas mãos nas suas pernas. Muito bom. Alguém quer fazer alguma colocação? Alguma pergunta? Como foi essa breve experiência de utilizar os estímulos externos na nossa prática? Então a gente pode fazer essa prática em qualquer lugar, até mesmo naquele lugar mais barulhento. A gente pode observar os sons, o movimento dos sons, voltando a nossa atenção para os sons mais próximos, até chegar na respiração. Alguém conseguiu perceber a diferença, às vezes, da nossa capacidade auditiva quando a gente fez esse movimento de vir do distante para o mais próximo? Todas as meditações, pessoal, que a gente está fazendo aqui hoje, assim que nosso encontro acabar, eu já vou mandar para vocês, porque elas já estão gravadas. Então vocês vão ter essas 3 meditações, a gente vai ter mais uma meditação antes do final. E todas essas 3 meditações vocês vão estar recebendo para estar fazendo aí durante essa semana. Ok? Tiago levantou a mão. Tiago, vou tirar o seu unmute aqui para você falar pra gente. Posso? Pode? Tô te escutando. Durante a sua explicação, eu fui anotando aqui umas coisas, né? E essa questão que você fala da criação dessas caixinhas, né? Desses engramas mentais, a partir das experiências e a questão dos gatilhos, a questão da gente aprender, né? De como a meditação também pode ajudar a gente a reconhecer o que nos provoca determinado estado mental, determinado estado emocional, né? E uma das últimas coisas que eu fiquei refletindo um pouco antes dessa prática nossa começar, inclusive foi até objeto de pergunta aqui no chat, né, do pessoal, essa questão do deixar vir, né, que a gente precisa deixar vir as sensações, as emoções, para que a gente possa ter condições, né, de reconhecer e acolher, né, e de tentar entender por que nós estamos pensando e sentindo daquela forma, né, e somente depois dessa acolhida é que a gente vai conseguir dar o próximo passo, que seria ressignificar, né. Eu acho que às vezes, né, pensando agora sobre o meu processo pessoal, eu me boicoto ou eu me vejo interrompendo muito essa questão do deixa vir, ou do Tiago, se permita sentir, sabe? Porque eu fico pensando, e se eu não der conta? Né? E se for uma emoção que de repente eu tô achando ali que estou esperando uma emoção, que eu vou deixar vir, né? Eu vou olhar para essa emoção,
eu vou acolher, eu vou de alguma forma tentar entender por que daquele estado mental e trabalhar para ressignificar, mas de repente eu me dou conta que eu não tô assim de frente com uma simples emoção ou sensação ou pensamento ou experiência, mas que parece que é uma avalanche que vai me engolir, sabe? Então esse medo de deixar a torneira aberta e a pressão da água for muito forte, entende o que eu quero dizer? E aí eu percebo que eu me boicoto aí nesse momento por conta desse temor de o que será que vai vir, né? E E uma coisa que você coloca, Thiago, que a gente vai fazer o link agora na nossa segunda parte, que é exatamente quando vier agora e você tiver a consciência, não vai ser algo descontrolado e a gente vai entender por quê. É descontrolado quando está no automático, quando o nosso sistema nervoso autônomo simpático, ele age de forma automática. E aí eu vou falar para vocês agora, eu não vou começar a explicar aqui porque eu já vou trazer isso para vocês. Mas é exatamente esse processo de tomada de consciência que vai trazer para a gente um pouco mais de manejo da situação. Então, é claro que o medo existe. É claro que esse receio, né, de que aquilo saia completamente do controle que eu acho que eu tenho, porque na verdade eu não tenho um controle da situação externa a mim, mas sim a forma como eu respondo. A gente vai ver que esse manejo ele pode ser feito de outra forma, de uma forma mais calma. E aí a gente também vai lidar com essa situação do medo de uma outra, ressignificando essa situação, né? Ressignificando o medo através da nossa própria ação. Mas muito bem colocado. Obrigada, Tiago. Eu vi vários depoimentos aqui de pessoas falando que se conectaram com o ambiente, que ficaram emocionadas, né? E a gente passa tantas vezes por esse mesmo ambiente e não se conecta com ele, não é mesmo? A gente entra no nosso quarto todo dia, na nossa sala, na nossa casa, a gente vê os nossos pais, às vezes, né, quase todos os dias, as pessoas que a gente gosta, e a gente não se conecta com elas. A gente não se conecta com aquele ambiente, com aquela história, com a nossa história. Então é esse movimento de perceber, sim, o nosso mundo interno, os nossos pensamentos, as nossas emoções. Muito bacana, pessoal, a troca aqui que vocês estão fazendo. Vamos então para a nossa segunda parte. Eu vou pontuar algumas coisinhas que vocês estão colocando aqui. Continuem compartilhando, que está sendo fantástico. Obrigada mesmo, vocês estarem compartilhando, fazendo essa troca. Vamos então para a nossa segunda parte, que ainda temos mais uma meditação pela frente. Vou compartilhar com vocês mais uma vez então a nossa apresentação. Lembrando que todas as meditações que a gente fizer aqui, eu vou, assim que a nossa aula acabar, eu já vou estar enviando para vocês, tá? Pelo WhatsApp ou por e-mail, né? Tem gente que preferiu aí estar sendo informado pelo e-mail, então também vou estar mandando por lá. Estão conseguindo ver a imagem direitinho? Qualquer problema em relação à voz, podem me falar aqui. Eu vi que o Jansen falou que a minha voz estava picando. Tá todo mundo me escutando bem ou minha voz ficou picando mesmo? Se alguém puder me mandar pelo chat se a voz está picando, que tá ótimo, o som tá ótimo. Ai, que bom. Então, às vezes foi a internet, Jansen. Então, agora a gente vai falar sobre coisas que vocês pontuaram, que foram importantíssimas e que estão completamente conectadas aqui com o nosso momento. Eu vi que a Maélia levantou, antes da gente continuar. Maélia, se você quiser pontuar, a Maélia levantou a mão aqui. Realmente, o seu áudio picotou quando você foi explicar, foi dar continuidade na explicação do Tiago. Uhum. Ele teve um período inteiro que ficou bem picotado. Não deu para entender, de verdade. Não sei se para mais alguém, além do Jansen, para mim, picotou. Ficou bem... Tá,
Eu vou estar agora falando sobre algumas coisas que o Thiago pontuou na apresentação, então acho que vai dar para a gente retomar isso. Uhum. A imagem, eu estou compartilhando, está todo mundo recebendo, né? Tá. Certo. Beleza, pessoal. Então, vamos lá. Eu vou trazer aqui para vocês, então, um outro questionamento. Quando a gente se percebe no piloto automático, muitas vezes, é porque a gente está no modo ativo de fazer, né? Nós somos seres humanos, nós somos human beings, mas muitas vezes a gente está o tempo todo querendo realizar uma atividade, às vezes aquela meta, né, precisa ser cumprida, então você está o tempo todo usando os seus skills, os seus talentos, o seu cérebro, a fim de manejar aquela situação e resolver de forma prática aquela situação. Você está o tempo todo no modo fazer, né, no piloto automático, sem muitas vezes ter a consciência mesmo. E quando eu me ponho nesse modo fazer o tempo todo, até porque o nosso mundo hoje, né, não só o lado profissional, mas tudo exige resposta imediata, né, o imediatismo. A gente como que fala? As pessoas solicitam o tempo todo, né, as nossas respostas imediatas, acabam que a gente ainda volta ainda mais o nosso cérebro, né, para realizar ações de forma automática. E dados científicos mostram que mais de 90% das nossas ações diárias, elas são tomadas de forma inconsciente. Então, você só tem controle realmente de 10% das coisas que você tem pensado, sentido e feito. É impressionante, né? Esse dado, para mim, ele é um pouco assombroso no sentido de que nós temos uma máquina aqui, que é fenomenal, que tem múltiplas funções. Além disso, ela observa estímulos externos, ela capta estímulos externos o tempo todo, constrói engramas neurais, ela processa aquilo ali, forma as caixinhas, identificações de personalidade, e aí eu respondo de forma automática, ou seja, se eu não cuidei daquilo que foi sendo arquivado, armazenado no meu cérebro, se eu não cuidei dessa minha perspectiva de narrativa anterior, eu estou respondendo durante toda a minha vida baseado em algo que eu estou carregando desde o início, desde lá de trás. E aí eu começo, de fato, a achar, né, que todas aquelas situações desagradáveis, desconcertantes, elas vão se repetir, elas vão acontecer novamente. E nesse momento, eu acho que aparece um medo, né? Um medo em diversas formas. O medo do fracasso, às vezes profissional, né? O que é fracasso? O que é sucesso? O medo, às vezes, de não ter um parceiro, né? Uma parceira, uma pessoa para dividir a vida. O medo de não ter sonhos, de não ter projetos. Nós temos medos aí em diversas áreas da nossa vida, né? E o que fazer com isso? Por que temos medo? Como podemos, às vezes, manejar esse medo? O medo, ele vai existir. Mas como eu falei para vocês anteriormente, que só no dia de hoje eu tive diversas emoções. Lembram que eu falei isso para vocês? Eu tive diversas emoções só hoje. Mas eu consegui perceber com isso que eu não era aquelas emoções. Se eu consigo transitar de uma emoção para outra, quer dizer que eu não sou aquela emoção específica. Eu sinto aquela emoção, mas eu não sou aquela emoção. E aí, quando eu me pego, às vezes, sentindo medo, por exemplo, sentindo frustração, ansiedade, e eu saio do modo automático de reação, que eu vou explicar para vocês nos próximos 2 slides, e eu venho para o human being, para o modo ser, para o modo consciente de ser, aquilo que realmente é a minha essência. Quando eu me distancio daquela emoção no sentido de perceber que eu não sou aquela emoção, aquela sensação, eu consigo, de fato, ver que muitas vezes a gente cria algo na nossa mente, o medo, muito maior do que ele realmente é. Então, uma situação, às vezes, que me causa um estresse, uma angústia, uma ansiedade, por exemplo, toda vez que no laboratório que eu tenho que fazer uma apresentação em inglês, que não é a minha língua materna, né? Eu não estudei inglês desde pequenininha, né? Então, assim, eu ainda lido com essas limitações e dificuldades. A Fernanda está aqui com a gente, ela é do mesmo laboratório que eu, nós somos, né, pós-doc lá.
Então, ela sabe das minhas frustrações em relação a isso. E aí, quando eu estou me preparando para me apresentar, eu já começo a sentir a barriga, né? Aquela barriga, aquela sensação de queimação no estômago, a respiração fica curta, eu já fico ansiosa. E às vezes, naquele momento de apresentação, se eu não me dou conta de que eu não sou aquela sensação, de que eu não sou aquele medo, de que eu não sou aquela frustração que eu estou carregando na minha narrativa anterior, se eu não dou conta desse processo, né? Se eu não tomo consciência, eu vou cair nessa armadilha da minha mente, eu não vou sair desse padrão de ansiedade e eu não vou conseguir me apresentar. E aí, toda vez agora que eu estou indo fazer apresentação em inglês, né, no laboratório, explicar os resultados científicos e discutir com pessoas, assim, extremamente inteligentes, né, que eu admirava quando eu estava no Brasil, que hoje eu tenho oportunidade de trabalhar. Quando eu me exponho nessa situação, muitas vezes eu faço eu elevo o meu pensamento e falo, ó, tô pronta para o que tiver que vir, né? Tô pronta para o que tiver que vir, e sempre o que vem é muito melhor do que aquilo que a minha mente às vezes estava criando anteriormente. Então, quando a gente se percebe, quando a gente vê que tudo é temporário e transitório, quando a gente vê que a nossa mente muitas vezes ela reage de forma automática, e a gente faz esse movimento de tomada de consciência, a gente sai do modo fazer e vem para o modo ser. Mas é importante a gente permear entre esses modos, né? Não só ser, no sentido de ter consciência, de pensar sobre, de sentir, mas também no modo de agir. Então, por isso que é importante a gente ter ali essa interseção entre esses dois modos. A Kelly fez uma pergunta excelente, Kelly. A Kelly perguntou o seguinte: Ana, assim como eu não sou as emoções, as outras pessoas também não são quando elas expõem as delas? Bela colocação, Kelly. Obrigada pela colocação. É exatamente isso. Muitas vezes a outra pessoa reage de forma automática, né, sobre uma situação de estresse. Então, vamos supor que teve alguma frustração no meu ambiente de trabalho e o meu colega de trabalho falou coisas para mim num primeiro momento ou agiu de uma forma impensada, né, gritou, enfim. Aquilo, se eu consigo observar que eu não sou as minhas emoções, que muitas vezes eu reajo sem pensar, de forma inconsciente, eu consigo compreender que aquela pessoa também pode estar passando por uma outra situação ou até mesmo carregar uma narrativa do passado dela que fez com que ela tivesse aquela ação naquele momento. E aí, quando eu vejo isso, que eu posso errar, eu posso sentir, eu posso muitas vezes não saber a melhor forma de me expressar, a outra pessoa também, né? A gente volta para a nossa humanidade, né? A gente percebe que a gente precisa muito ainda evoluir, crescer, melhorar. E é isso mesmo, Kelly. O caminho da compaixão, exato. A compaixão, ela passa primeiro pela gente. E depois eu vou abrir essa compaixão para o próximo, né? Quando eu percebo as minhas limitações, aquilo que eu realmente carrego, às vezes, como uma crença. Quando eu percebo isso, que eu tenho muita coisa a trabalhar, a melhorar, eu também percebo que o próximo pode ter. Mas que pode ser diferente do que aquilo que eu tenho que trabalhar. Porque as nossas histórias são únicas, né? E aí eu queria mostrar essa adaptação, na verdade, eu fiz uma adaptação de 2 artigos científicos, tá? Um de Shapiro, de 2006, e um de Siegel, de 2018. Eu estou finalizando um livro do Daniel Siegel, muito bom, que chama Mindsight. Ele é fenomenal, ele é psiquiatra, neurocientista. Ele trabalha exatamente com essa perspectiva da neurociência, da meditação, dos mecanismos de modo ser e modo fazer, como trazer o bem-estar, né, para o nosso dia a dia. E aí eles pontuam 2 situações de resposta a estímulos que a gente recebe todos os dias, né? Nós temos uma resposta, então, que é uma resposta automática, que seria essa em rosa, que seria do modo fazer, e nós temos uma resposta que seria uma resposta consciente, a do modo ser. E aí, se a gente olhar, então, para a reação ao estresse do modo fazer, nessa parte rosinha, a gente vai observar que quando um estímulo estressor chega, nós vamos ter aí um aumento, uma intensidade desse estímulo,
sobre o nosso sistema nervoso central autônomo e a gente vai ativar, então, o nosso sistema nervoso simpático, que vai levar esse estímulo do cérebro, a partir de um estímulo externo que chegou, para o nosso corpo como um todo. E aí a gente vai ter, então, o hipotálamo agindo, as suprarrenais produzindo adrenalina, produção de cortisol, seu corpo se prepara, então, para aquele mecanismo de luta e fuga, porque ele se sentiu de alguma forma ameaçado. E muitas vezes as estratégias de enfrentamento que a gente usa nesses momentos, elas são inúteis, no sentido de que eu uso aí o meu neurônio espelho, que a gente fala, porque eu estou agindo de forma inconsciente. E aí eu consigo observar no outro uma ação, então se o outro grita, eu grito. Se o outro fala algo ruim, eu falo algo ruim. A gente tem um mecanismo aí de espelho que a gente fala. Nós temos neurônios específicos associados a essa resposta similar ao que a gente encontra como estímulo. E em momentos de estresse, a gente ativa muito mais esse mecanismo de resposta automática por similaridade. Isso também vai para o lado positivo, né? Então, por exemplo, se a gente gosta de uma pessoa, se a gente sente bem com aquela pessoa, a gente também tende a fazer, por exemplo, se a pessoa que eu, às vezes me identifico, estou conversando com ela, ela põe a mão no queixo, repara, você também depois vai colocar a mão no queixo. Se a pessoa, a gente vai como que se imitasse, né, de forma inconsciente aquele comportamento. Mas aí a gente pode realmente ter essa resposta para os dois lados, né, para sensações agradáveis e desagradáveis. Então, quando eu não tenho a minha percepção sobre o que está acontecendo, sobre esse estímulo, sobre a ativação do meu sistema nervoso autônomo, eu reajo de forma similar à realidade que está me acontecendo naquele momento. E muitas vezes não vai ser de uma forma adequada que vai corresponder àquilo que eu realmente gostaria de ter feito naquele momento exato. O que é diferente, por exemplo, quando eu respondo ao estresse de modo consciente, né? Eu tenho atenção sobre aquele estímulo que está chegando. Quando eu sinto aquele estímulo, a pessoa falou, mas você é incompetente. Aquela palavra ativou, foi um gatilho de memória que me trouxe uma narrativa do passado, mas aí eu bloqueio aquilo e falo, opa, eu não vou trazer essa bagagem que está aqui. É o momento de agora. Mas por que essa pessoa está me chamando de incompetente, né? Vamos parar aqui agora, vamos dar um tempo para o nosso cérebro processar essa informação. E aí, quando a gente se atenta a isso, se atenta ao nosso corpo, que já vai querer responder instantaneamente, a gente corta esse estímulo de resposta automático. E aí eu respondo de uma forma mais fluida, mais condizente com a minha essência. E aí, Tiago, de acordo com a sua pergunta sobre o medo, quando eu estou no meu modo automático, eu nem percebo que o medo chega e ele já ativa todo o meu sistema nervoso autônomo. Eu não tenho controle de nada. E ele se intensifica, ele aumenta de tamanho. Quando eu trago a consciência para esse processo, para o que me causa desconforto, para o que me causa medo, ansiedade, estresse, quando eu tomo a consciência, eu já diminuo a resposta. Eu já quebro aquele estímulo do meu neurônio que eu falei para vocês, que é o nosso neurônio espelho. E aí, quando eu quebro isso, a minha resposta ela é mais fluida, né? E eu consigo me adaptar melhor àquela situação. E aí vamos então para nosso último slide de hoje, antes da nossa última prática. Lembrando que ao final também do nosso tempo, quem quiser tirar dúvidas só comigo, pode ficar aí, permanecer, né, no nosso grupo. E aí eu posso tirar todas as dúvidas que vocês quiserem, tá bom? Mas só para a gente finalizar o conteúdo, porque as pessoas têm o compromisso delas, né? Então, para a gente finalizar o dia de hoje. Eu queria trazer para vocês, então, um pouco do que eu trabalho no laboratório, né? Eu trabalho com doenças psíquicas, principalmente depressão. E a depressão é um transtorno mental, é uma doença, assim como qualquer outra, como câncer, assim como, por exemplo, quando você quebra um braço e você tem que colocar, né, um gesso para imobilizar aquele braço, quando você corta alguma parte do seu corpo. A depressão, o transtorno mental é uma doença. E quando esses sinais começam a ser alterados aqui, dentro, né, do nosso cérebro,
Como eu falei para vocês, nós temos mais de 100 trilhões de conexões que partem do nosso sistema nervoso central e vão para o nosso sistema nervoso periférico, chegando então em todo o nosso corpo. Nesse momento, né, que a gente tem essa ativação então desse estresse, desse desbalanço aí dessas moléculas, a gente começa um processo de inflamação. E é como se fosse uma resposta que gerasse outra resposta, né? Então, meu corpo o tempo todo, ele tenta manter uma homeostase, que a gente fala. Ele tenta manter um equilíbrio, como se fosse uma balança. Quando há uma desregulação de alguma molécula, de algum fator estressor aí está ocasionando essa desregulação, ele vai lá e tenta manter o equilíbrio de novo. E ele vai fazendo isso diversas vezes ao longo da vida. Só que chega um momento em que o seu corpo, junto com o processo de envelhecimento normal, ele não consegue mais responder da forma adequada. E aí que surgem também diversas outras doenças, né? Como, por exemplo, o Alzheimer e outras demências. Então, o nosso corpo está o tempo todo recebendo estímulos, respondendo a esses estímulos, tentando manter o equilíbrio. Ele está o tempo todo. Então, se a gente conseguir filtrar quais estímulos de fato vão desbalancear o meu corpo, quais estímulos de fato vão influenciar no meu funcionamento aí, né, dos órgãos, seja a partir da ativação do meu sistema nervoso autônomo, isso já vai ajudar demais na nossa saúde aí pro resto das nossas vidas. Falando de forma bem simples, viu, gente? E aí, para a gente finalizar, eu queria dar um exemplo do nosso sistema nervoso simpático e parasimpático, que comanda esse processo de resposta automática. Eu gosto de falar, o meu aluno Tiago está aqui, eu já dei esse exemplo, acho que foi na nossa última aula, Tiago, que vamos pensar como se o nosso corpo fosse um carro, tá? E o nosso sistema nervoso simpático, ele fosse o acelerador. E o nosso sistema nervoso parasimpático fosse o freio. Então, você está dirigindo o seu carro, se você pisa muito no acelerador, o que acontece com o seu carro? Ele vai acelerar, 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 até que ele vai chegar no momento que ele vai perder o controle. Você perde o controle desse carro. Se você pisa com tudo no freio, o que acontece com o seu carro? Da mesma forma, ele vai, né? Se ele estiver nesse estado acelerado, você pisa no freio, esse carro também pode capotar. Ou se você ficar só no freio, você não anda, esse carro não anda, ele também não funciona. Então, a gente precisa de um equilíbrio entre esse processo de acelerar e frear. É como se fosse um processo fino mesmo. Então, quando a gente começa a meditar, é como se a gente estivesse aprendendo a dirigir anos atrás, né? A gente está aprendendo a dirigir, o carro fica sem controle até a gente conseguir acelerar, frear, passar marcha e perceber o funcionamento de todo o nosso corpo. Então, pessoal, ainda é o início do nosso tópico, né? Que eu quero trazer para vocês na próxima aula também. Finalizamos aqui a apresentação do conteúdo, mas eu convido vocês para a nossa última prática. A gente está aí, agora são 8h29. Eu gostaria de fazer uma prática de escaneamento corporal com vocês, de pelo menos 8 minutos, se vocês quiserem. Se não, eu vou estar mandando o áudio após a gente encerrar aqui para vocês, tá bom? Mas quem quiser continuar com a gente, pode continuar. E para essa prática, eu queria que vocês, se puderem, né? Deitassem aí no ambiente no qual você está nesse momento. Se tiver uma caminha aí por perto, eu acho que vai ser uma experiência mais agradável na postura deitada. Quem puder. Vão se ajeitando. Isso. Vou dar alguns segundinhos para vocês se ajeitarem. Muito bom. Quem quiser colocar uma cobertinha sobre os pés, sobre as pernas, para ficar mais confortável. Deixa o celular aí do lado, o computador, apenas para vocês me ouvirem. Excelente. Chegamos então à última parte da nossa prática de hoje, do nosso primeiro dia de workshop.
Eu convido você então a adotar uma postura confortável. Vá se ajeitando aí na sua cama ou mesmo na sua cadeira. Vá trazendo a sua atenção para o seu corpo nesse momento, para a sua respiração. Mexa o seu corpo de um lado para o outro um pouquinho para ajeitar suas costas, encontrar aquele equilíbrio, aquele conforto. Isso. Inspirando e expirando. Vá soltando ainda mais todas as partes do seu corpo, desde os seus pés até o topo da sua cabeça. Fazendo esse movimento então, de trazer a sua atenção para você mesmo, para a sua respiração. Você vai se ajeitando mais e mais na postura, afastando as pernas, colocando os braços ao lado do corpo. Inspirando e expirando. Vá se permitindo fluir naturalmente junto com a sua respiração. E a cada vez que o ar sair pelas suas narinas, você vai deixar a sua mente cada vez mais livre para se conectar com o momento de agora. Inspirando e expirando. Solte toda a musculatura dos seus pés. Buscando relaxar ainda mais o dorso dos seus pés. Soltando também os dedos. Vá percebendo a tensão que possa existir nessa região, liberando ainda mais a musculatura das suas panturrilhas e tornozelos. Inspirando e expirando. Solte mais e mais os seus joelhos. Relaxando também as suas coxas. E a parte posterior das suas pernas. Permitindo o ar entrar e sair de forma fluida pelo seu corpo. Vá soltando mais e mais toda a base do seu quadril. Relaxando também o seu abdômen. Permitindo o ar entrar e sair de forma fluida e natural pelo seu corpo. E pode ser que tenha muita coisa acontecendo aí agora em torno de você, no ambiente no qual você se encontra. Mas eu convido você a trazer atenção para a sua respiração e para o seu corpo, nesse propósito de bem-estar e de autocuidado.
Inspirando e expirando. Solte ainda mais toda a sua região peitoral. Relaxando também as costas, vértebra por vértebra. Desde a base da sua coluna, passando pela região torácica, chegando até a sua nuca na região cervical. Inspirando e expirando. Solte ainda mais os seus ombros. Relaxando também os seus braços, mãos, e dedos das mãos. Sentindo o ar entrar e sair pelo seu corpo, você é capaz de mandar sinais para todas as partes se soltarem um pouco mais. Traga a sua atenção para o seu pescoço e para todos os músculos da sua face. Soltando ainda mais o seu maxilar. Relaxando ainda mais as bochechas. A região dos seus olhos. A sua testa. E todo o seu couro cabeludo. Muito bom. Inspirando e expirando. Solte todo o seu corpo de uma só vez. Inspirando e expirando. Solte todo o seu corpo de uma só vez. Inspirando e expirando. Solte todo o seu corpo de uma só vez. E nesse momento, você consegue se conectar ainda mais com esse refúgio interno aí dentro de você. Esse recanto de paz e de quietude. E eu convido você a ficar pelos próximos instantes observando essa sensação de bem-estar aí no seu corpo e na sua mente. Você pode mesmo se atentar à própria respiração. A cada vez que pensamentos chegarem a você, você apenas os observa e retorna com a sua atenção para a sua respiração. Faça isso quantas vezes forem necessárias. E pode ser também que exista alguma outra âncora aí no seu corpo, seja uma sensação de calor ou de frio, de expansão. Apenas observe
e fique com você por alguns instantes. Quando for para retornarmos, eu te avisarei. Muito bom. É chegada a hora de retornar. Se conectando mais uma vez com o seu corpo e com o ambiente à sua volta, percebendo os efeitos da prática no seu âmbito físico, mental, emocional, energético e espiritual. Perceba também a diferença entre a nossa primeira prática aqui hoje e essa última que acabamos de fazer. Agradeça a você mesmo por essa experiência, por essa oportunidade. E agradeça a toda a energia que chegou até nós de alguma forma, a essa conexão formada aqui hoje. E aos poucos vai inspirando e expirando, sentindo novamente o seu corpo, desde os seus pés até o topo da sua cabeça. De forma gentil e lenta, você pode movimentar cada uma das partes, se despertando. Vá abrindo seus olhos lentamente. Quem estiver deitado, deitada, pode ir se sentando. Para a gente finalizar a nossa prática, o nosso dia de partilhas. Vou esperar o pessoal voltar com as câmeras. Muito bom. Eu vou tirar vocês do mudo, para quem quiser falar. Eu queria só dizer, mais uma vez, obrigada a todo mundo que ficou aqui até agora, esse movimento final. Eu ainda vou continuar por aqui, caso alguém queira tirar alguma dúvida, falar alguma coisa. E eu espero vocês na semana que vem. A gente vai aprofundar ainda mais nas nossas práticas. Queria dizer que hoje foi apenas um aperitivo. A gente focou muito no lado físico da meditação. E nas próximas práticas a gente vai aprofundar um pouquinho mais nas experiências. Espero que vocês estejam abertos e abertas a vivenciar um pouquinho mais. E eu tenho para falar para vocês que meditação e yoga fazem parte da minha vida e vão fazer até o resto da minha jornada.